Vamos lá. 8h14 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, recebendo o especialista em petróleo e gás, entre outros assuntos, o Weber Bispo, e o doutor Rodrigo Barreto, que é o gerente jurídico da Firjan. Os dois são técnicos da Firjan e conversam ao vivo conosco aqui neste Folha no Ar, primeira edição. Arnaldo Neto. Opa, Nogueira, eu vou trazer aqui para o Rodrigo a pergunta do Arnaldo Garcia ontem, no grupo Arnaldo Garcia Radialista. A gente tem um grupo de WhatsApp que os ouvintes deixam perguntas, para deixar claro para os dois como que funciona essa questão. E o Arnaldo Garcia, um colega nosso de profissão, radialista, colunista também do jornal da página de esporte, mas ele deixou uma pergunta aqui com relação, Rodrigo, à questão dos tributos nos combustíveis. Estou aqui buscando no celular o grupo do programa, acabei de achar, essa questão de tributação nos combustíveis. Ele pede alguma explicação quanto a isso, queria saber o quanto você pode falar sobre isso para a gente. A pergunta do Arnaldo está aqui. Por que nós do estado do Rio pagamos tão caro por combustíveis e em São Paulo, por exemplo, o valor é menor? Não é só derivado de petróleo. O alternativo seria o etanol, o álcool, sai das bombas, às vezes, até por menos da metade do cobrado em nosso estado. Como e quem deve corrigir essa distorção? Então, esse problema do combustível, o Weber conhece bem, até melhor do que eu. Mas eu vou começar aqui e ele me complementa. O estado do Rio de Janeiro, a gente não é só combustível, né? A gente tem, historicamente, alíquotas mais altas do que todo mundo em diversos setores. A energia elétrica é um outro exemplo disso, do quanto a gente paga mais caro do que os outros. No caso dos combustíveis, a gente teve um exemplo, por exemplo, do óleo diesel. O nosso óleo diesel era tão caro, o nosso ICMS, que as empresas, verificou-se que as empresas, e o nosso estado é um estado pequeno territorialmente, então as empresas abasteciam sempre fora do estado, porque com um tanque você basicamente consegue passar por dentro do estado todo. Então, o Rio de Janeiro, quando aumentou a alíquota do ICMS do diesel, por exemplo, a gente teve uma queda de arrecadação, porque os contribuintes, todas as grandes empresas de transporte passavam a abastecer ou em São Paulo, antes de entrar no estado do Rio, ou o Espírito Santo, ou Minas Gerais. Então, a gente teve esse problema, verificou-se isso e abaixou a alíquota do óleo diesel, e com isso, esse é um exemplo, inclusive, daquilo que a gente estava discutindo, de como, às vezes, a redução da carga tributária aumenta o percentual do valor da arrecadação, no final das contas, né? No caso da gasolina, na verdade, é porque um bem que um produto, na verdade, que vai se utilizar, pagando caro ou barato, a gente vai usar carro, e com isso, além disso, é uma tributação que tem uma substituição tributária, então é uma tributação fácil do Estado arrecadar, porque ele fiscaliza as distribuidoras, então ele não precisa ir a cada posto de combustível verificar se o imposto está sendo recolhido ou não. É um tributo que sai ali já fácil de arrecadar, fácil de fiscalizar, e que acaba que tem uma saída muito grande, é um bem que é um produto que tem uma saída muito grande, e com isso o valor da arrecadação sobe bastante. Então, nossa alíquota, tanto no etanol quanto na gasolina, é alto por causa disso, pela necessidade de arrecadar, e sabendo que é um tipo de produto que você não tem muito como abastecer em outro estado. Salvo raríssimas exceções, você aqui no estado do Rio, você não tem como abastecer em outro lugar, e por isso o governo não vê essa necessidade. O que a gente defende é que o combustível é insumo para diversos outros produtos. Então, acaba que o combustível aqui torna diversos outros produtos mais caros no estado do Rio. E por isso a gente perde uma competitividade, não no combustível, mas em outros produtos que usam a gasolina ou qualquer outro tipo de combustível como um insumo. Opa, beleza. Mas
há possibilidade de redução? A gente falou, por exemplo, no primeiro bloco, dessa questão do ICMS que não vou dizer que estadualizou, fechou ali em 3%. Agora, essa questão do preço do combustível, isso o Estado pode gerir de alguma forma para que isso possa ser mais competitivo também, evitando, aí, como você falou, essa questão do abastecimento nos estados vizinhos? Pode sim. A gente defende que seja reduzido o valor por esse motivo que eu acabei de explicar, que você aumenta de forma indireta o custo. É o mesmo exemplo da energia elétrica. Assim, a gente fala em competitividade, muitas das vezes a gente pensa que a saída do produto de uma indústria qualquer, a gente está com uma alíquota boa, mas a nossa energia elétrica é a mais cara do Brasil. Então, assim, só que a energia elétrica tem a mesma questão, você não compra de outro lugar, a competitividade da energia elétrica, você não compra de outro lugar. Então, é uma arrecadação que vem para o Estado de qualquer forma. É diferente de um outro produto industrial, que se aqui não tiver competitivo, você traz de outro Estado. O problema aí é a gente conseguir mostrar para o Estado o quanto esse custo acaba do tributo sobre esses produtos, tanto o combustível quanto a energia, acabam tirando a competitividade da indústria local. O problema é que a gente tem que lembrar que a gente está num regime de recuperação fiscal e que o Estado, esse ano, por exemplo, ainda precisa achar 600 milhões de reais para estar dentro da meta do plano de recuperação fiscal. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe da importância disso, a gente entende também a dificuldade que a Secretaria de Fazenda tem, por exemplo, em entender que isso é um problema e conceder, sendo que tem o cobertor está curto. A verdade é essa, o cobertor está curto. A gente acha que, no médio prazo, é possível fazer isso, é possível essa redução, em razão da competitividade do Estado, em aumentar a competitividade do Estado, mas hoje, a realidade é que hoje, o Estado não tem como abrir mão de algumas receitas, porque a gente está dentro de um plano de recuperação fiscal que a gente tem que atingir algumas metas que já eram difíceis e agora se tornaram um desafio ainda maior. Aproveitar o gancho, qual que é a sua opinião sobre a questão da renovação, que já seria uma novidade na questão dessa recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro? Você acha que tem ambiente para essa renovação acontecer? Ela precisa acontecer, né? Não é nenhuma questão assim, o Rio de Janeiro não vive sem o plano de recuperação fiscal. Agora, politicamente, eu não sei te dizer como é que está essa situação, mas o fato é que o Estado do Rio de Janeiro não sobrevive sem esse plano sem estar no regime de recuperação fiscal. E por isso ela precisa acontecer. O Rio de Janeiro terá dificuldades, até uma entrevista do secretário de Fazenda, terá dificuldade em pagar salários esse ano, se as coisas não mudarem. Então a gente não vê como a gente não trabalha com a hipótese de não ser renovado. Beleza. Vou chamar o Heber de volta para a conversa aqui e vou mudar um pouquinho a pauta com relação, Heber, a essa pandemia que a gente está enfrentando. Como que está o setor gás efetivamente agora, nos que vocês aí, a Firjan, como todos sempre acompanha muito essa questão do óleo e gás, né? Já tive aí uma reunião, tive com a Karina, tive com o pessoal... Só um minutinho, o som picotou, eu não ouvi a pergunta. Não, eu estou concluindo, estou falando que a Firjan sempre acompanha essa questão do setor de óleo e gás, até tive recentemente numa reunião aí com a Karina, com o pessoal falando sobre o processo que o Estado do Rio iria passar e todo o cenário positivo que tinha para 2020. Mas só que aí vem essa pandemia e muda todo esse contexto. Qual é a realidade hoje que vocês têm acompanhado desse setor, do setor de óleo e gás, durante essa pandemia do coronavírus? E já para trazer notícias boas também, a perspectiva de crescimento no pós-pandemia. Qual é a expectativa de vocês? Bom, vou até aproveitar para fazer um jabazinho aqui. Nós da Firjan, desde o início, não sei se vocês têm acompanhado, nós criamos um programa de live, né, de webinar, para tratar desse assunto, para trazer as empresas, e sempre 3, 4 empresas, uma grande, uma média, uma pequena, para que a gente debatesse esse momento econômico pelo ponto de vista das empresas, que é o que mais interessa. A gente às vezes fica ali sentado só atrás de uma mesa, observando, a gente não pode ficar na observação distante, a gente tem que ouvi-los mais nesse momento para que a gente consiga fazer as análises. Então amanhã, às 15 horas, inclusive o Dr. Rodrigo é um dos participantes, a gente vai falar especificamente sobre o Repetro com um time de primeira linha. O
Petrobras participando, com todo mundo. Agora, voltando à pergunta que você me fez. O setor de óleo e gás, ele como todos os outros, está em crise. Eu tinha o preço do barril em janeiro, que era um, ele é outro hoje. Eu tinha uma demanda de óleo, que era uma, e ela é outra hoje. Então, óbvio que existe um desafio enorme para o mercado global de petróleo e gás. Não é só para o nosso. Porém, o que a gente tem observado? A gente tem observado que as produções de petróleo ao redor do mundo, como a do shale, elas foram fatalmente atingidas, elas foram interrompidas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma queda de demanda, por conta da pandemia, eu estou tendo naturalmente uma queda de oferta. Só que quando a demanda retomar, essa oferta não consegue retomar no mesmo ritmo. Então, talvez a gente tenha aí uma retomada do preço nada muito superior a 45, 42 dólares não, tá? Nem no médio, nem no curto prazo, mas para o médio prazo. Aí chegando a 45 dólares, aí daqui a um ano, acho bem possível e provável. E isso para o Estado representa tudo, né? Porque a gente depende dos royalties, das participações especiais e da viabilidade econômica dos projetos que aqui existem. Então, manter o preço do barril nesse patamar é fundamental até para alguns campos maduros não serem desativados. Outro ponto importante é o câmbio. O nosso câmbio hoje está conseguindo segurar boa parte dos nossos problemas, porque apesar de, se eu tiver que comprar, mas os investimentos são em dólar. Então, quando eu trago uma coisa para um investimento que eu programei para o Brasil, que ficou 25% mais barato, pelo menos, porque eu vou pagar em real, e eu reservei aquilo em dólar, eu fico mais tranquilo de me sustentar e de garantir aquele investimento. A nossa expectativa é que todo esse processo de retomada econômica seja muito bem discutido e planejado para que o mercado de gás possa ser destravado e assim a gente possa dar condição para a indústria ter energia barata, para produzir mais barato, que a gente possa acelerar os processos de desenvolvimento das áreas que aqui estão, porque é um momento oportuno, já que eu tenho um dólar mais baixo, então aquelas áreas que estavam programadas para entrar daqui 4, 5 anos, possam entrar daqui 3 anos. Então acelera investimentos, aproveitando o momento. A gente tem diversas expectativas que são otimistas, que a gente vê elas se desenhando mais fortemente agora nesse momento digamos aí, de meio para o fim da pandemia, né? Aqui. A gente não verifica um dólar muito mais baixo que isso no médio prazo. Então a gente entende que nesse período ainda que o câmbio tiver aí, se a gente conseguir fazer ajustes na nossa estrutura burocrática, como o Repetro Industrialização está sendo feito, a gente vai conseguir utilizar o mercado de petróleo como uma alavanca de desenvolvimento. Isso que é um grande ponto que a gente tem que focar. O mercado de petróleo ele não vai desenvolver tudo, mas ele é a grande alavanca para a gente retomar as outras atividades. E como o Rodrigo falou, para isso, hoje, é fundamental a gente se manter no regime de recuperação fiscal e o Repetro significou essa manutenção. Tem que ficar claro para todo mundo. Tem uma questão aqui, para o nosso campo aqui, para o Fluminense. Como eu falei, estive aí com a Karine Fragoso e com uma banca de técnicos da Firjan, falando sobre essa questão de perspectivas para o ano de 2020. Isso foi em dezembro do ano passado, se não me falha a memória, na reunião que aconteceu com a imprensa. Mas quando a gente estava aí acompanhando essas perspectivas, falava-se muito do norte fluminense, sobretudo lá da minha cidade, São José da Barra, Porto do Açu, que tem essa questão do gás que está chegando também, essa mudança de foco do Porto do Açu, que era um porto geral, de carga geral, continua com carga geral, mas ele está se segmentando para o setor de óleo e gás agora, né, já virou essa chave há um ano mais ou menos, está se segmentando nisso. Tem a indústria de gás que está forte, inclusive chegou um navio recentemente que vai ficar aí 25 anos para a questão de regasificação. O quanto essa mudança, essa perspectiva positiva do mercado, né, que se não fosse essa pandemia seria já nesse ano, passa aqui pelo norte fluminense. Você falou dos campos maduros, que é muito importante para a gente, retomar, tem a desmobilização
de algumas plataformas também, o descomissionamento, esse era o termo que me fugia aqui, né, o descomissionamento de algumas plataformas, tem essa questão do Porto do Açu, desses investimentos, o quanto que é importante essa indústria de petróleo e gás para o Norte Fluminense e o que isso representa para o estado do Rio. Bom, vamos lá, o Norte Fluminense sempre foi nossa capital do óleo e gás. Por mais que hoje em dia não represente mais em produção necessariamente isso, eu vou listar aqui 3 fatores fundamentais. O principal fator da crise foram 5 ou 7 anos sem rodadas de licitação de áreas. Não foi lava-jato, não foi segurar preço. Então, assim, a gestão do governo anterior, que interrompeu os leilões, porque eu leiloo uma área, essa área ela só vai me gerar investimento e recurso depois de 7, 8 anos. Então, aquele momento lá que eu fiquei de 2008, 2007 até 2012, 2013 sem leilão, ele que quebrou praticamente as nossas expectativas e os investimentos. Ele quebrou aquele ciclo de investimentos. O que a gente tem hoje? A gente tem que, desde 2013, esses leilões foram retomados e a gente tem pelo menos aí 20 áreas na região da Bacia de Campos que foram leiloadas desde 2017. Então, se a gente botar aí na conta 7, 8 anos, estamos falando de 2024, 2025, a gente tem a expectativa de uma grande retomada de investimentos e uma expansão enorme das atividades operacionais. O que a gente precisa valorizar para chegar a 2024 e 2025 sem deixar nossa indústria morrer? Primeira coisa você falou, ter o Porto do Açu é uma coisa que vai ajudar bastante. Porque o Porto do Açu ele me dá capacidade de operar logisticamente tanto na Bacia de Campos quanto na Bacia do Espírito Santo. E ele me dá uma capacidade de estrutura para aportar as coisas e tudo mais muito boa. É um porto de primeiro mundo, digamos assim, em termos de estrutura. O segundo ponto é que eu tenho alguns benefícios aí que podem ajudar a sobreviver, além do porto. Eu tenho os campos maduros, então a gente precisa trabalhar com muito carinho, muito cuidado para manter esses campos maduros. Por quê? Porque não é eficiente a gente interromper a produção em campos que produziram menos de 30% das suas reservas, né? A gente precisa aplicar novas tecnologias ali para a gente pelo menos tirar mais óleo. Esse óleo vai ficar perdido lá embaixo. O óleo não adianta nada ficar debaixo da terra, ele tem que sair. Então a gente precisa conseguir dar esse foco para os campos maduros se manterem viáveis e aproveitar o descomissionamento para gerar alguma atividade econômica, principalmente para a indústria prestadora de serviço. Existe um equívoco em achar que o descomissionamento gera demanda para a indústria naval. Ela gera, dos 100% que são investidos no descomissionamento, em torno de 8% só que vai para a indústria naval. As empresas de serviço são quem mais se beneficiam, que é quem atua lá no campo para desconectar, desativar o campo em si. Até mesmo o monitoramento ambiental ele tem um valor equivalente ou maior do que o que a gente considera que vá para os estaleiros. Essas duas coisas, é fundamental que a gente faça uma boa gestão para que elas mantenham o máximo possível a atividade nas empresas que ainda estão aguardando a retomada dos investimentos na Bacia de Campos. Isso falando do Porto do Açu aí, que perde em competitividade para outros portos quando se fala de Bacia de Santos. Mas a Bacia de Campos ainda é uma bacia com maior número de plataformas instaladas, com uma série de coisas que vai manter a atividade desse porto e a gente espera até que se expanda para estar preparado, inclusive, para o boom. Você não pode esperar o boom do tamanho que você está, né? Você tem que se estruturar para quando chegar o boom, inclusive 2024, 2025, a gente possa, de fato, realizar esse crescimento e essas oportunidades que virão. Acho que o mercado de gás, acho que está claro para vocês, a energia que vai ser gerada aí, ela é uma facilidade, porque ela, do ponto de vista operacional, é mais uma infraestrutura existente, eu tenho uma garantia de fornecimento de carga diferente da que eu tenho hoje, a partir desse momento. Só que ainda a gente depende muito da regulamentação tributária, de tudo isso, porque energia no destino, o que não é,
é aquilo que o doutor Rodrigo estava falando mais cedo, antes de mim. Enquanto a gente não estruturar essa regulamentação tributária, o ambiente de produtivo e de competitividade ele fica ainda bastante incerto. O que a gente sabe é que tanto o governo federal quanto o estadual estão discutindo isso. E a gente tem visto sinais de melhora. Perfeito. 8h34, Arnaldo e Herbert e também doutor Rodrigo, podemos fazer um rápido intervalo para a gente fechar o programa? Com o último bloco, onde temos aqui a partilha dos royalties em destaque na pauta, ok? São 8h35 agora. Rápido intervalo, a gente volta então com Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus em Campos. Quando se pensa em exames laboratoriais,